Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o Alan dos Santos pistola, brabo, valente com o Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos, que é um exilado político lá nos Estados Unidos, justamente por conta do próprio Alexandre de Moraes. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Colocar o Carlos contra o Cid contra o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro contra o Cid, é tudo que o Alexandre de Moraes quer. Mas o pessoal no chat... Você entende que, eu entendo agora. Isso é o êxito do Alexandre de Moraes. Porque ali, tanto nas postagens do Carlos, quanto no depoimento do Cid, quem deveria estar sendo acusado era o Moraes. Todos deviam estar falando, isso aqui não é um julgamento justo, isso aqui não é um julgamento, você não é juiz, você é narcotraficante, você é torturador. É óbvio que eu não estou exigindo heroísmo de ninguém ali, mas se é para bater, bata na pessoa certa. O Alexandre de Moraes, ele conseguindo fazer com que o Cid, o advogado Cid, o advogado do Heleno, o fulano de tal, ele conseguir colocar todos eles uns contra os outros, parabéns Alexandre de Moraes, porque ele é o criminoso. É Moraes o criminoso. Se Bolsonaro for condenado, o Cid inventou, mas o Moraes é o culpado. Porque isso não é um julgamento. Mas o Cid tem o seu grau de culpabilidade. Tem mesmo, e precisa ser punido, inclusive. Nem que seja moralmente, como é o caso da publicação do Carlos. Por isso eu digo, eu não julgo, porque eu não tô na pele do Carlos. Não é meu pai que tá ali. Eu tô livre aqui. Eu e o Eduardo. Só eles sabem o que eles vão agir daqui em diante. Mas o ponto é, e aqui eu quero deixar isso registrado, é um êxito enorme para Lúcifer quando os filhos de Deus ficam lutando uns contra os outros, porra. É meio óbvio isso. É a Torre de Babel. Ao invés de acusar o inimigo, ao invés de acusar, ele é o inimigo. Fica brigando uns contra os outros. Que é o que acontece direto, por exemplo, quando se você fala qualquer coisa da fé católica, e aí o protestante vai lá e fala assim, não, mas isso aí é idolatria, não sei o quê. Aí o católico fala, mas não é, cara, tá assim. Aí eles ficam brigando entre si, ou o espírita, ou o católico, ou o protestante, fica todo mundo brigando entre si, quando na verdade o vilão filho da puta, e eu não tenho como segurar o palavrão aqui agora, é o comunista revolucionário desgraçado que tomou a escola, tomou o seminário de filosofia, tomou o seminário de os seminários com a formação filosófica e teológica dos padres, dos pastores, tomou as universidades, tomou a literatura, tomou a TV, foram os comunistas que fizeram isso. E aí eu só vou acreditar na ira de alguém quando ela falar tudo que o comunista é antes de atacar qualquer grupo ou pessoa. É por isso que a gente está fazendo esse documentário. Porque eu não acredito em um católico criticando um protestante, seja de modo doutrinal ou não, ou vice-versa, ou espírita, se ele não denuncia o verdadeiro vilão. Porra, como é que eu vou acreditar num cara que fala assim, não, isso aqui é apologética, eu estou defendendo a minha fé. Aí na hora de denunciar o que tem que ser denunciado, que está destruindo a própria igreja dele, ele se cala. Esse cara não é um apologeta, ele é um filho da puta. Ele é um canalha. Ele tem coragem de bater em alguém que pode ajudá-lo, circunstancialmente, por divergências talvez verdadeiras ou não, mas ele não tem coragem de denunciar quem de fato está fudendo com tudo. Estamos testemunhando o pior julgamento, o julgamento mais nazista ou comunista, nazista/comunista, que o Brasil já pôde ver, com um psicopata que rasga a Constituição a cada milésimo. O Chiquini já publicou no X. Eu não sou jurista. Não sei se vocês viram. Quando a pessoa, o réu, né? Ele fala assim, eu me reservo o direito de ficar calado, nem as perguntas podem ser feitas. O advogado teve que avisar o Alexandre de Moraes sobre isso. Não, só para avisar que ele só vai responder as perguntas da defesa. Para o senhor não ficar perguntando e ele respondendo, vou manter o silêncio, vou manter meu direito. Só fique sabendo que não vai responder nada. E ele ainda fala assim pro Fux, né? Você não vai querer
deixar nada registrado, não tem essa de deixar registrado. Eu vou ler aqui o tweet do Chiquini. Ele citou, inclusive, a lei. Ele falou assim, mais um grave erro do relator. O general Augusto Heleno invocou o direito ao silêncio. E nesse caso, nenhuma pergunta pode ser feita. O que está sendo feito pelo juiz, realizar as perguntas para deixá-las registradas, pode, em tese, configurar crime de abuso de autoridade previsto no parágrafo único do artigo 15 da Lei número 13.869 de 2019. Abre aspas. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Está na lei. Mas ele não é juiz, né? Ele não é juiz, ele é um ministro do STF com interesses próprios, né? Ele não é um relator, ele é um inquisidor. Sim, ele é um... O que a gente está presenciando... Eu não sei o que ele é. O que a gente está presenciando nesse momento... Eu sei que eu tenho que passar aqui pro Max, né? Depois do bom dia. Mas ontem eu escrevi 3 coisas assim, do fundo da minha alma, Lacombe. Do fundo da minha alma. Quando eu já estava a caminho lá para fisioterapia da TT. Vocês ainda estavam na transmissão, então eu estava acompanhando a transmissão de vocês, né, no carro. E aí eu ouvi eu não estava, mas a conversa era essa mesmo. Cid. Não, ele... Aí eu escrevi. Eu anotei as expressões que ele mandou. Então, eu aqui. escrevi isso aqui, Lacombe. Estamos assistindo a um juiz, com muitas aspas, falando em primeira pessoa sobre um processo do qual ele mesmo está citado. Todo o desenvolvimento jurídico da civilização ocidental está sendo jogado na lata do lixo e políticos e imprensa lidando com isso como cúmplices. A população não ficará refém para sempre. Um dia que nosso amado país se livrar dessa barbárie, o dia que o nosso amado Brasil se livrar dessa barbárie, todos os culpados, seja por omissão, seja por vias positivas, eu vou explicar o que quer dizer isso, todos precisam ser duramente punidos para que isso nunca mais se repita. Até pena perpétua ou pena de morte deveriam ser aplicados. Não defendo pena capital para crimes pretéritos. Mas depois que o Brasil se recuperar, todo agente, ou seja, do Estado ou civil, que praticar o Código Alexandrino precisa ser punido com pena capital. Falo em crimes pretéritos, pois estou falando sobre uma nova Constituição e um novo Estado que precisa surgir após essa farsa atual. O Brasil vive sob um simulacro jurídico. O direito morreu quando o juiz passou a escrever a própria história como se fosse ficção e aplicar a lei como se fosse vingança. Só um novo pacto constitucional poderá restabelecer a justiça como ordem moral objetiva e a política como serviço público. É hora de refundar a nação com coragem, razão e memória. Eu escrevi isso aqui do âmago da minha alma, assim, do mais profundo, sério mesmo, assim, não tem palavrão, não tem brincadeira, não tem zoeira, não tem nada. Porque eu quero deixar registrado que no dia de ontem, com esse simulacro de judiciário, eu quero deixar registrado que o dia que o Brasil, que isso vai acontecer um dia, o Brasil não vai ficar nessa situação para sempre. Não tem como. Não vai. O Brasil é muito grande, não tem como. Uma hora isso vai mudar. Isso que está acontecendo no judiciário, uma hora vai mudar. Ainda mais com lei Magnitsky, punição, relações diplomáticas cortadas nos Estados Unidos, complicações, por exemplo, com Israel. Agora o Quaquá, vice-presidente do PT, está pedindo que o Brasil rompa relações diplomáticas com Israel. Sabia dessa? Não é o único ligado ao PT, mas é um vice-presidente do PT, prefeito de Maricá, deputado federal licenciado, pedindo que o Lula rompa relações com Israel. Ah, gente, bate, cara. Bom, eu acho que todo mundo já sabe da história do Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos foi um aí dos perseguidos políticos. Foi basicamente o primeiro a sofrer com toda essa perseguição aí. Então, o Alan dos Santos, ele tem muita propriedade para poder falar deste assunto, né? Já que ele foi, se não foi a primeira vítima aí, foi uma das primeiras aí a sofrer com esse regime aí autoritário. O Alan dos Santos, hoje, ele está nos Estados Unidos, exilado nos Estados Unidos, e ele vem lutando com uma certa audácia, né, para que as coisas se normalizem no Brasil e para que a justiça
seja feita para aqueles que estão sendo perseguidos, né, que estão exilados nos Estados Unidos, que teve que sair do país para não ser preso no Brasil. Então, Alan dos Santos, ele tem esse posicionamento, assim como outros também têm os seus posicionamentos, né? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, enfim, vários outros. E o Alan dos Santos, ele é muito incisivo nas questões, nas suas colocações, né? Principalmente contra o Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo, né, judicialmente todas esses processos, essas ações, esses inquéritos que envolvem todas essas pessoas que estão sendo perseguidas aí. O Alan dos Santos, ele está nos Estados Unidos, como eu já falei, e participa do programa, né, da revista Timeline, né, com o Lacombe e com o Max Cardoso, né? O Max Cardoso, ele era também do Terça Livre, junto com o Alan dos Santos, não é isso? E aí me parece que o Max Cardoso foi para os Estados Unidos. E aí se juntou lá, o Lacombe também foi para os Estados Unidos. E juntaram lá os três para fazer aí a conversa Timeline, né, que é o nome do programa. Que inclusive esse corte é de lá. E então o Alan, ele tem essas posições muito incisivas e no Conversa Timeline ele está deixando essa sua posição muito evidente, porque muitas pessoas estão acessando, tendo acesso a essa postura do Alan, né, aos seus posicionamentos, e muitas pessoas estão apoiando, né, a postura do Alan. Muitas dessas pessoas, né, dessa audiência vem do Terça Livre, né? Pessoas que já acompanhavam o Alan, pessoas que gostam do trabalho do Alan e etc. Então essas pessoas, quando o Terça Livre saiu do ar, essas pessoas ficaram carentes aí de um posicionamento incisivo como o Alan tem. E agora as pessoas estão tendo o Alan de volta aí, né, em um programa no YouTube. E aí as pessoas vão ver porque gostam dos posicionamentos do Alan, gostam da forma que o Alan aborda todas as questões políticas, principalmente quando ele está envolvido, né? Ele é um alvo, né, a ser caçado aí, não é isso? Então, o Alan tá aí novamente para você que estava com saudade dele e afiado como sempre. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.